Oi, galerinha aventureira, tudo bem com vocês? Se você é da classe de abelhinhas laboriosas e possui 6 anos, olha só, o vídeo de hoje é para você. Então, se você tem essa pasta, abra ela que nós vamos fazer mais um requisito, tá bom? Então, vem comigo! O requisito de hoje, ele se encontra na página, olha só, na página 31. E ele é um requisito muito legal, que ele fala sobre algumas pessoas que trabalham na igreja e como nós, você aventureiro, pode fazer para ajudá-las. Então, primeiro vamos descobrir então quem é a primeira pessoa que trabalha na igreja. Olha só essa imagem. É a imagem do pastor. E como que o pastor trabalha na igreja? Você sabe? Vou falar 3 coisinhas para você, tá bom? O pastor, a primeira coisa que ele faz, olha só, assim como na imagem, o pastor, ele prega, ele faz os sermões na igreja. Sabe, aventureiro? Ele se dedica muito tempo, ele estuda a Bíblia, ele prepara a meditação, o sermão, para vir de encontro ao seu coração. Outra coisa que o pastor faz, ele faz visitas aos membros da igreja. Você já recebeu a visita do seu pastor? Ele vai de casa em casa dos membros da igreja, conversa com seu papai, com a sua mamãe, com você, para conhecer cada pessoa que frequenta a igreja. Outra coisa muito importante que o pastor faz, ele faz os batismos. Quando você ou alguém da sua família ou outra pessoa quer entregar sua vida a Deus, ele precisa avisar o pastor, o ancião da igreja, e aí é marcado um batismo. E quem realiza o batismo? O pastor. Olha só quanta coisa importante que ele faz. Então, aventureiro, sabe o que você precisa fazer? Você vai pintar a imagem aqui do pastor, vai escrever o nome do seu pastor, tá bom? Se você não souber, pergunta para o seu papai, para sua mamãe, para o seu conselheiro, tá bom? E depois aqui você vai escrever a maneira como você pode ajudar o seu pastor. Então, eu vou te dar um tempinho para pensar como que você, aventureiro, pode ajudar o seu pastor. Vamos pensar? E aí, já pensou? Olha só, eu vou te dar algumas ideias. A primeira coisa que você pode fazer para ajudar o seu pastor, sabe como que é? Prestando atenção. Quando o seu pastor está pregando, presta atenção. Ele se dedicou muito tempo preparando aquele sermão, estudando ele, para pregar na sua igreja, para pregar para você. Então, ele precisa que você preste atenção, sabe por quê? Aquela mensagem pode ser uma mensagem importante para a sua vida. E aí, ela vai vir de encontro ao seu coração quando você presta atenção. E quando você presta atenção no sermão do seu pastor, sabe o que vai acontecer? Você vai aprender muito mais da Bíblia e vai poder compartilhar essa mensagem que você aprendeu com seus amiguinhos. Então, uma coisa muito importante, preste atenção no seu pastor, tá bom? Aí, o que você vai fazer então na sua atividade? Você vai escrever como pode ajudar o seu pastor e vai fazer um desenho fazendo o que você colocou aqui, como posso ajudar. Ou você faz um desenho ou você tira uma foto que represente isso, tá bom? A segunda pessoa que faz trabalho na igreja, que a gente tem a imagem aqui, olha só, é a professora da escola sabatina. Você, aventureiro, deve estar frequentando a classe de primários, né? Então você tem um professor ou uma professora da escola sabatina. E você sabe o que eles fazem? Vou te dar um tempinho para pensar. E aí, já pensou? Olha só, tem 3 coisas muito importantes que o professor da escola sabatina faz. A primeira coisa, sabe aquela lição que você estuda todos os dias? O seu professor da escola sabatina também estuda essa lição. Ele também estuda a historinha, o que ele precisa fazer. Ele também tem uma lição da classe de primários para poder passar para vocês. Outra coisa que ele faz, a segunda coisinha, ele, além de estudar a lição, ele prepara a aula.
Mas como que é preparar a aula? Ele vai decidir como que ele vai contar a historinha, se vai ser por meio de fantoches, se ele vai usar uma encenação, se ele vai simplesmente só contar usando a voz dele. Ele vai decidir se ele vai fazer uma dinâmica, uma brincadeira, se vai fazer um desenho. Ele vai decidir tudo isso. Tem várias coisas que ele precisa decidir para deixar a sua aula da Escola Sabatina bem legal. E a terceira coisa que seu professor faz é preparar o material para sua aula. Porque ele decide, eu vou contar a historinha por meio de fantoche. E se eu tenho fantoche? Se ele não tem, ele tem que arrumar um fantoche. Eu quero que as crianças façam um cartaz para representar a história que estudaram. Mas então tem que ter a cartolina, tem que ter canetinha, tem que ter cola, tem que ter lápis de cor. Então ele tem que preparar tudo esse material para chegar no sábado e a sua aula da Escola Sabatina ser super legal. Então o professor se dedica bastante durante a semana para a sua aula no sábado ser bem gostosa. Então agora, como que você, aventureiro, pode ajudar o seu professor ou professora da Escola Sabatina? Depois de pintar aqui o desenho, escrever o nome do seu professor, da sua professora, escrever aqui agora, eu quero que você pense como que você pode ajudar. Vou te dar um tempinho. E aí, já pensou? Olha só, uma coisa muito importante que você pode fazer para ajudar o seu professor, estudando a lição. Sabe, é muito chato quando o seu professor da Escola Sabatina chega no sábado de manhã e pergunta assim: quem estudou a lição da Escola Sabatina? E aí, sabe o que acontece? Todo mundo vira a cara, se encolhe, olha no celular, ninguém fala nada. É muito triste. Ele estudou muito durante a semana, ele se preparou, ele preparou um monte de coisa legal e aí chega lá, ninguém nem sabe que história que vai ser contada, o que aprendeu durante a semana, ninguém sabe nada, nem o número da lição. É muito triste. Então, você pode ajudar o seu professor estudando a lição. Isso é muito, muito, muito importante. Outra coisa, você também pode ajudar o seu professor participando da aula. Imagina só, você ia gostar de preparar uma atividade e ninguém quiser participar? Imagina como o seu professor se sente quando ele combina, vou fazer uma dinâmica, a gente vai fazer uma mímica dos personagens da historinha. E aí, professor, não quero, tenho vergonha, tô cansado, tô com sono. É muito triste, seu professor vai ficar triste. Ele quer a participação. É muito importante que você participe da aula, até porque, aventureiro, é o seguinte: quando você participa da aula, você aprende muito mais. Então, participe da aula, tá bom? Outra coisa muito importante, aventureiro, preste atenção na aula do seu professor. Não fique no celular, não é hora de ficar no celular, não é hora de ficar de conversinha, não é hora de pegar os brinquedinhos que você trouxe na bolsa e ficar brincando. Não é hora de nada disso, tá bom? É a hora de prestar atenção no seu professor. Seu professor tá lá, ele se dedicou durante a semana inteira para preparar aquela aula e ele quer que você preste atenção. A lição da Escola Sabatina é muito, muito importante. Ela foi preparada para você e você precisa entender, porque quando você entende a lição da Escola Sabatina, a mensagem que ela está trazendo para você, você vai poder contar para os seus amiguinhos. Agora, se você não aprendeu nada, como é que você vai contar? Não dá, né? Então, preste muita atenção na aula, tá bom? Olha só quanta coisa que você pode fazer para ajudar o seu professor. Então você vai escolher uma dessas coisas e vai fazer o desenho aqui. Vai escrever como você pode ajudar, faz o desenho, pinta ou cola uma imagem, tá bom? Do jeito que você quiser para sua pasta ficar bem bonita. Agora, a nossa terceira imagem, olha só, é o diácono. Toda igreja possui um diácono. E você sabe o que o diácono faz?
Olha só, o diácono, ele é responsável por cuidar da igreja. Então, ele é responsável por abrir a igreja, ele tem que ir sempre mais cedo para poder abrir ela, ele é responsável por fechar, então ele é o último a sair da igreja. Então, sabe quando fica um monte de gente enrolando para sair da igreja? É o coitado do diácono que vai ficar até o final para poder fechar. Então, olha só, quer conversar? Pode conversar, conversa na calçada, porque coitado do diácono, às vezes está morrendo de fome no sábado e tem gente lá dentro da igreja batendo papo, olha só. E outra coisa muito importante que o diácono faz, o diácono, ele auxilia o pastor, o ancião em visitas, ele também ajuda a recolher os dízimos e as ofertas na igreja no sábado de manhã, quando passa lá com a cestinha. Ele é responsável também por ajudar na recepção. Se alguém estiver precisando de um lugar para sentar, ele pode auxiliar. Agora, em tempos de pandemia, nas igrejas que estão abertas, ele também ajuda a passar álcool gel nos microfones, nas coisas que as pessoas vão tocar, a medir a temperatura. Ele ajuda a recepção nisso também. Olha só quanta coisa importante que o diácono faz. Então, ele faz muitas coisas. Então, aventureiro, o que você vai fazer? Você vai pintar a imagem do diácono, vai perguntar para o seu papai, para sua mamãe, quem que é diácono na sua igreja, para poder colocar o nome dele. E aí, agora, uma coisa muito importante. Você vai pensar, aventureiro, o que você pode fazer para ajudar o diácono na sua igreja. Vou te dar um tempinho, tá bom? E aí, já pensou? Olha só, você, aventureiro, pode ajudar o diácono, olha só, não correndo na igreja. Você já levou alguma bronca de um diácono na igreja porque estava fazendo bagunça? Então, se você não quer levar bronca, se você quer ajudar ele, não corra na igreja. A igreja é a casa de Deus e a gente não deve andar desrespeitosamente na igreja, tá bom? Então, sem brincadeiras e correrias na igreja. Outra coisa muito, muito, muito importante. Você já chegou numa igreja que aí tá tanta conversa que você mal consegue escutar o pregador ou quem tá cantando? Então, se você quer ajudar o diácono e não quer ouvir que você tem que ficar em silêncio, então respeita, fica quietinho, presta atenção no culto. E aí o diácono não vai precisar chamar a sua atenção. Outra coisa muito, muito, muito importante. Você pode jogar lixo na rua? Não, né? Mas e na igreja? Será que pode? Pior ainda, aventureiro. Você não pode deixar embalagem de bala, de doce, brinquedo, papel, qualquer coisa jogada na igreja, sujando a casa de Deus. Nós não devemos fazer isso. A igreja é a casa de Deus. É um lugar santo e a gente não pode deixar sujo e de qualquer jeito. Então, aventureiro, se você quer ajudar o seu diácono, não faça bagunça, não suje a igreja e respeite a casa de Deus. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher uma das formas de como ajudar, vai escrever aqui e vai fazer um desenho ou colar uma foto, tá bom? E agora, olha só, nós temos a última imagem. E a última imagem é do quê? Do diretor do clube. Você participa do clube de aventureiros, né? Então você tem um diretor ou uma diretora. O que você vai fazer? Vai colocar aqui o nome do seu diretor, da sua diretora, vai pintar o desenho, mas o que o diretor faz? Você sabe? Olha só, o diretor do clube de aventureiros, ele é responsável por todo o clube. Ele é responsável por você, ele é responsável pelos conselheiros, pelos instrutores, ele é responsável pelas atividades do clube. Então, ele tem muitas funções. Outra coisa muito, muito, muito importante. O diretor é responsável pela comunicação com os pais. Então, se vai ter uma reunião do clube, ele avisa. Se vai ter um passeio, ele avisa.
Se vai ter que cancelar uma coisa, é ele que avisa. Ele, se tem uma reunião de pais para poder conversar, quem que vocês acham que vai conversar com seu papai e com sua mamãe? É o seu diretor ou a sua diretora. Então, ele tem muita coisa para fazer. E outra coisa, se o seu conselheiro ou instrutor falta, o seu diretor pode também ficar responsável por passar a atividade. Então, ele tem muita coisa para fazer. E sabe, aventureiro, você precisa ajudar o seu diretor e a sua diretora, sabia? Mas como que você pode ajudar? Vamos pensar? Vou te dar um tempinho. E aí, já pensou? Olha só, primeira coisa, participando das atividades do clube. Seu diretor vai ficar muito triste se você, aventureiro, ficar desanimado na reunião do clube, não quer brincar, não quer fazer as atividades da pasta, não quer fazer a especialidade. É muito ruim. Então, se você quer ajudar o seu diretor, ajude participando de todas as atividades do seu clube, tá bom? Outra coisa muito importante, não brigando. É muito ruim se um diretor tiver que chamar atenção, tiver que chamar seu papai e sua mamãe, porque você brigou no clube. O clube, ele é um lugar para você aprender mais sobre Deus, sobre a natureza, é para você fazer amigos, não é para lugar para brigar, tá bom? Então, ó, sem brigas dentro do clube, xingamentos, sem nada disso, tá bom? Se você fizer isso, você vai estar ajudando, olha só, muito, muito, muito seu diretor e sua diretora. E ó, uma terceira coisinha muito importante, respeitando. Não só o seu diretor e sua diretora, respeitando a todos, tá bom? Mas você vai estar ajudando muito ele se você estiver respeitando e obedecendo. Se seu diretor falar, olha só, não é para subir ali, não é para correr aqui, não faça isso. Ele sabe o que ele está falando. Ele sabe que ali é perigoso, que ali não pode. Então, obedeça o seu diretor e a sua diretora, tá bom? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever como você pode ajudar e colocar a foto ou o desenho aqui. Depois disso, olha só, o seu requisito está completinho. E aí você terminou mais um requisito da pasta de abelhinhas. Agora que você concluiu mais esse requisito, é o seguinte, aventureiro. Você pode ficar ligado nos próximos vídeos aqui do canal que a gente vai continuar então ensinando outros requisitos da pasta de abelhinhas e nós temos também várias especialidades para você fazer, tá bom? E para você, instrutor, é o seguinte, nós temos no nosso site horadoclube.com.br também um artigo ensinando como passar esse requisito e dando outras dicas. Temos joguinhos também, então se você quiser aprender um pouco mais, tirar alguma dúvida ou ter algumas ideias, pode entrar em nosso site, tá bom? Nós ficamos por aqui. Tchau, galerinha!